A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Vamos falar hoje aqui na Bibliologia, como eu disse, que estava indisposto, né? Estava indisposto lá na segunda-feira, e eu estou aqui para cumprir a Bibliologia da semana, livros apócrifos. Será se é isso tudo que dizem sobre eles, né? Ou só são livros não inspirados, né? Então, são livros que não entraram no cânon. Isso está certo, né? A gente viu nos vídeos o que era necessário para entrar no cânon. E eles não passaram, né? Regra correta de justiça, né? Colocaram e viram que se tivesse aquilo, era do agrado de Deus. E temos que entender uma coisa. Os pais da igreja ficaram até divididos entre vamos dizer assim, não os apócrifos, mas alguns livros da Bíblia. Imagine esses, né? Então, esses estavam em circulação, algumas igrejas já estavam lendo, mas não era aceita por unanimidade, não tinha autoridade, e era usado meramente como informação. Então, não tinha como. Então, estou aqui convidando o pessoal, né? Estamos no Facebook, mas lá no YouTube esse vídeo vai estar. Pessoal do YouTube, estejam compartilhando aqui, se inscrevendo no canal, tá certo? Pregadores do Evangelho Genuíno. E aqui nós temos o grupo. Você pode fazer o convite no Facebook. Deixe seu like também, seu gostei, tanto no Facebook como no YouTube. E nós vamos ver que o versículo de hoje, ele se enquadra perfeitamente. A maioria desses livros são muitos e não pouco histórias, vamos dizer assim, de ficção, né? Se tivesse história de ficção científica naquela época, seria ele, certo? Então, coisas como na infância de Jesus, que a gente não vê na Bíblia, tem algumas lacunas que você vai ver. Comparando os livros apócrifos, vocês não vão ver só uma coisa. Vocês vão ver várias da infância de Jesus. Inclusive, uma história absurda dele, né? Ele está tocando nos passarinhos e os passarinhos saem voando. Só que não era passarinho mesmo, era barro, né? Ele tocou nos passarinhos de barro e saiu voando, menina. Ficção científica pura, né? Mas, Edno Nascimento, seja bem-vindo. Mas vamos dar uma introduçãozinha, né? A gente viu que são 66 livros da Bíblia, né? Vimos que tem umas regras, né? E semana passada a gente viu qual eram essas regras. Mas vamos aos livros apócrifos. O versículo que fala está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 7. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas, ó 7, rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos, né, dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Então, tem coisas no apócrifo que pode ser aproveitado, sim, mas não de teor doutrinário, que a gente possa aplicar na nossa vida. Pode, assim, complementar um pensamento da Bíblia? Pode, certo? Mas não é uma coisa que você diga, eu vou seguir tudo aqui, é 100% confiável, negativo, tá certo? Então, a palavra apócrifo significa literalmente escondido ou oculto. Isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, certo? Espúrio. Desde sua aplicação por Jerônimo. Os apócrifos estão escritos entre Malaquias e Mateus, né? Os que a gente vai falar aqui. Tem outros, são mais de 200 apócrifos, tá bom? Ou seja, numa época em que cessara por completa a revelação divina. Então, menos um para os apócrifos, tá certo? Isso basta para tirar qualquer pretensão de canonicidade.
Flávio Josefo, historiador judeu, rejeitou-os completamente. Então, descartem. Por quê? Isso são autoridades que estão tirando já, descartando, né? Os próprios judeus nunca reconheceram tais livros, né? Portanto, inscrevendo no cânon da igreja primitiva. Nenhum judeu hoje ele é exemplo para nada, mas lá na antiguidade, sim, eles eram exemplos, tá certo? Os Septuagintos, quando traduziram o hebraico para o grego no Antigo Testamento, agregaram também os apócrifos. Então, eles colocaram. Hoje, você pode achar, para o mundo secular, isso são obras literárias, certo? Então, eles não tratam como inspirados também, não. Só que tem gente no YouTube aparecendo, dizendo, eu sou cara, sou o que descobriu, eu vou contra a igreja, eu vou ser o guerreador. Só que não sabe que esses livros já eram de conhecimento da igreja, né? Então, não é novidade. Então, vamos lá. Então, amados, estamos aqui continuando o estudo. No ano, a Septuaginta, né, a tradução da Septuaginta para o latim, já foi outra coisa, né? A Septuaginta não estava, em outras palavras, a não ser em grego, certo? Ela foi tirada os livros todos do hebraico para o grego. Então, vamos lá. Jeová, a palavra Jeová, ela é hebraica ou grega ou aramaica, né? Jeová, ela é hebraica. Tem uma Bíblia aí, certo? Adulterada, que aparece, certo? Dos TJs, aparece 243 vezes Jeová no Novo Testamento, que é todo em grego. Meu Deus. Então, vocês descartem esta Bíblia, certo? Porque qualquer Bíblia que ela adultera, então a Septuaginta, ela é uma Bíblia que a Igreja Católica adotou como se fosse, que eu não vou dizer nem católicos, romanistas. Os romanos, eles adotaram como se fosse a Bíblia que os apóstolos usavam. E isso é mentira. Por quê? Porque os apóstolos usaram a Torá e os profetas, certo? Que hoje se resume em Tanakh, certo? É o cânon do Antigo Testamento. Então, veja que os escritos, a Torá, os escritos e os profetas. Então, eles realmente, isso daí, eles usavam. Você veja as citações de Paulo de Oséias, Mateus de Oséias, de Isaías. Isso daí é a prova de que a Bíblia que eles usavam não era. E nenhum deles citou livro apócrifo. Quem foi citado no livro apócrifo foi o escritor de Hebreus. Pedro citou, certo? Lá nas cartas dele, só pequenas citações, e Judas. Né? O livro de Enoque, ele é o mais conhecido lá que ele citou. Porém, não passou no cânon. Entendeu? Então, vamos lá. Em 170 depois de Cristo foram inclusos os apócrifos, por isso lhe foi ordenado, contudo recomendou que, mesmo que não pudesse servir como base doutrinária, acentua Jerônimo, né, que é um dos pais da igreja, se eu não me engano, os apócrifos somam 14 escritos, esses entre Malaquias e Isaías, Danta, meu brother, glória a Deus. Então, eles somam 14 escritos, certo? São 10 livros de acréscimo a livros. Antes do Concílio de Trento, a Igreja Romana aceitava todo, mas depois passou apenas a aceitar 11, 7 livros e os acréscimos, certo? Então, a Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 até hoje. Então, a gente falou já nos outros vídeos o porquê que na nossa Bíblia eles dizem que tem 7 livros a mais, por pretensão. Por quê? Porque eles colocaram um segundo cânon, chama-se deuterocanônicos, são os segundos, é uma segunda lista. O cânon mesmo é 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, somam 66 livros inspirados, aí eles não quiseram aceitar,
que nem os judeus tinham esses livros por inspirados, e aí eles fizeram no Concílio de Trento, em 1546. Então, quem entende de história aí está lembrado, o descobrimento do Brasil foi em 1500. Então, 1546, 46 anos depois do descobrimento do Brasil, eles colocaram na Bíblia dele, aprovados certos romanos, e aí querem que a gente aceite, obrigatoriamente, que eles costumam querer obrigar. Aí fica difícil, né, você aceitar depois desse tempo todinho. Então, crente nenhum não vai aceitar, certo? Nenhum crente vai aceitar isso. Então, 7 livros apócrifos, que constam nas Bíblias da edição católica, certo? Que não é catolicismo, porque católica é uma palavra que se chama universal. Então, nem a universal hoje, nem a católica tem o direito de usar essa palavra. Essa palavra é exclusivamente usada para a Eclésia Imaculada de Cristo. Isso aí. É a igreja espiritual. Ela se chama católica. E aí, a rejeição até dos pais da igreja pela igreja evangélica, certo? Se dá pelas pretensões católicas. Por quê? No início, eles eram cristãos genuínos. Mesmo com título de padres, eles combatiam feito crente. Entendeu aí? Aí os evangélicos têm a tendência de rejeitar os pais da igreja. Não faça isso, que é histórico. Eles combateram que nem a gente combate. Certo? Muitas coisas não tem como a gente modificar mais, mas tem como combater, né? Então, 7 livros, né? Apócrifos constantes nas Bíblias de edições romanas, certo? Primeiro Esdras, compilação de passagens do livro canônico de Esdras, segundo Crônicas e Neemias, com lendas a respeito de Zorobabel. Então, primeiro Esdras, a gente tem Esdras, né? Ele tem primeiro Esdras, diga aí. E segundo Esdras, também tem, certo? Às vezes chamado de 4 Esdras. Pretende conter visões dadas a Esdras referente ao governo do mundo por Deus, a uma nova era futura e a restauração de certas escrituras que haviam sido perdidas. Então, já aí você já vê que não bate nada com a nossa, não é assim? Tobias. Após o livro canônico de Esdras, Judite, após o livro de Tobias, Sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão não é Provérbios, viu? É livro de sabedoria mesmo. Que, por sinal, no capítulo 13 desse livro, condena veemente a idolatria católica romana, né? Após o livro canônico de Cantares, Eclesiásticos após o livro de Sabedoria, Baruque após o livro canônico de Jeremias e 1º e 2º Macabeus, ambos após os livros de Malaquias. Então, você veja que Baruque vem após o livro canônico de Jeremias, que na verdade o nosso é Lamentações, né? E aí não é o mesmo livro, vem ele. Os acréscimos ou apêndices são, no livro de Esté, eles têm a partir do capítulo 10, versículo 4, vai até o 16, versículo 24. Então, você veja que é um acréscimo muito grande no livro de Esté, né? Cântico dos 3 santos filhos, né? O Cântico dos 3 santos filhos a Daniel, no capítulo 3, versículo 24 ao 90, eles colocam esse cântico. História de Susana a Daniel, capítulo 13, quando Daniel só tem 12. Entendeu aí? E Bel e o Dragão, a Daniel, capítulo 14, como tem 12 só, né? Oração de Manassés, cuja oração expressa o louvor ao Senhor, e confissão de pecados, pedindo misericórdia de Deus, em 2 Crônica 33, 18, 19. Em 1º e 2º Macabeus, narrativas históricas do período intertestamentário, que é entre Malaquias e Mateus. Eles lutaram violentamente contra o domínio dos sírios. Os 2 livros discordam em diversos detalhes e seu objetivo é demonstrar que Deus controla o destino das nações e continua trabalhando através de Israel. E daqui a pouco a gente vai falar porque não passou, né? Porque tem algumas discordâncias, né? Contradições também. Deus não entra em contradição, logo não é de Deus
dizer que são inspirados. Para que tudo isso? Porque se você não entender isso daqui que eles aprovam, quando você for conversar com eles, eles botam você no bolso. Aí vai dizer, debochar e tudo mais. Quando vocês falam, eles vão ficar assim. Então, vocês mostrando que sabem, vendo esses estudos, vocês vão deixar eles assim. Porque eles vão ver que vocês sabem. E aí, você pode encerrar até a conversa dizendo, meu colega, já vi que você não quer aceitar, então por isso, fique com a sua que eu fico com a minha. A Igreja Romana, que não é católica, aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546, como eu falei, né, para combater o movimento da Reforma Protestante. Então, eles não gostaram e fizeram um evento chamado Contra-Deforma, certo? Que eu chamo Contra-Deforma, porque não adiantou. Nem adiantou. Então, não adiantou. Eles chamam de deforma, certo? E não de reforma. Mas, na verdade, Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica, mas os católicos não quiseram. Então, os romanos, eles não quiseram, certo? Então, o certo é Igreja Católica Apostólica Cristã, que segue a Cristo, os ensinos dele. O cardeal Pagliavanzi, em sua História Eclesiástica, declara que, em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram uma batalha corporal, olha só, agarrado às barbas e batinas um dos outros. Foi nesse ambiente espiritual, entre aspas, né, ironicamente falando, que os apócrifos foram aprovados, que esses livros foram aprovados. Muito espiritual, né? E aí, com a autorização dada do Papa Clemente VIII, você vê no Concílio de Cartago, 397 d.C., retirou-se formalmente os 27 livros do Novo Testamento, mas apenas expressou o que já era sentimento unânime das igrejas, e aceitou o livro em si. Assim como o Antigo Testamento tinha concorrentes literários, no Novo Testamento não era diferente, pois a informação de que existe uns 50 evangelhos espúrios, ou seja, tudo solto, pedaços e etc. Além de muitos atos e epístolas, além de apocalipses, né, ascensões também, viu? Tudo apócrifo. A grande quantidade desses escritos forjados fez a igreja primitiva ver quanto era importante distinguir entre falsos e verdadeiros, né? Vamos ver uma lista de alguns dos livros apócrifos mais conhecidos. Agora, vocês não vão reconhecer nenhum, eu já vou dizendo. Evangelho de Nicodemos, olha só como tinha no Novo Testamento isso. Na época de Jesus ali, dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, lá para o século II até o V, né? Eles apareceram. Os Atos de Pilatos, pretenso relatório oficial do julgamento de Jesus e imperador Tibério, foi produzido no 2º a 5º século, proto-evangelho de Tiago, olha aí. Narrativa que vai do nascimento de Maria, o massacre dos inocentes, né? Contos que começaram a circular no 2º século. Pensamento de Maria, repleto de milhares culminantes com a remoção do seu corpo imaculado, precioso do paraíso, escrito no 4º século com o aparecimento do culto à Virgem. Aí bagunçou mais ainda. Evangelho segundo Hebreus, adições aos evangelhos canônicos com algumas frases atribuídas a Jesus, né? Evangelhos dos Ebionitas, né? Compilado dos evangelhos sinóticos no interesse doutrina ebionita. Então, eles faziam o quê? Pegavam esses evangelhos, aí dizia assim, foi o apóstolo fulano de tal, Pedro, Paulo, Tomé, um dos 12 que andou com Jesus e para ser aprovado. Só que, quando for avaliar, viram que não batia com a escrita, não tinha autoridade apostólica, não tinha uma palavra profética, não tinha nenhuma autoridade que dissesse que aquilo dali realmente era de Deus. Então, a regra
que estava se seguindo, passou só os 66 livros, tá bom? Evangelho de Pedro, Evangelho dos Egípcios, e assim vai, ó. Evangelho de um pseudo Mateus, Evangelho de Tomé, Natividade de Maria, Evangelho... Porque eu tô... Para que não ficar tão longo, eu vou... Depois a gente dá um específico só em um por um, entendeu? Evangélico arábico da infância, Evangelho do carpinteiro José, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé, Carta de Pedro e Tiago, Epístola de Laodiceia, Carta de Paulo a Sêneca, aos outros destes aqueles, né? E outras destes aqueles. A principal característica desses escritos é serem obras de ficção, tá bom? Que se apresentam como história, mas em sua maior parte são abundantes por tal forma que a falsidade deles evidencia-se por si mesma. Para você ter noção, quem é que sabe o nome da mulher de Caim? Na Bíblia não aparece, né? Então, amém, não aparece. Alex, William, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, olha só, não aparece, porém, em 2 livros aparecem, certo? Apócrifos. O nome em um aparece, e já vai ver a contradição aqui. Luluva, em um, fala que é o primeiro livro de Adão e Eva. Se eu não me engano, é no segundo, já diz que ela é Ava. Então, é Luluva ou é Ava, né? Então, ficou nisso daí. Cartas de Abigar, né? Então, além disso daí, tem muitos outros. Você veja Apocalipse de Moisés, tem a Assunção de Martírio de Isaías, né? Tem a Assunção de Isaías, tem muita coisa, certo? Aí tem aqui, nos escritos dos pais apostólicos são, agora isso daqui são os pais apostólicos, né? Epístola de Clemente aos Coríntios, está em 95 depois de Cristo. Epístola de Policarpo aos Filipenses, cerca de 110 depois de Cristo. Epístola de Inácio, cerca de 110 depois de Cristo. Epístola de Barnabé, entre 90 e 120 depois de Cristo. Os fragmentos de Papias, o Didaquê, o Ensino dos 12, né? Pastor de Hermas, Apologia de Aristides, Justino Marte, Segunda Epístola de Clemente e Epístola de Diogneto, né? Então vamos ver aqui para não ficar só nisso daqui. Vocês vão ver aqui algumas citações que eu coloquei aqui sobre os livros apócrifos da Bíblia Romana, tá bom? Para vocês entenderem aqui. Vamos avaliar aqui. Artes mágicas e feitiçaria como método de exorcismo. Tá onde? Tá lá em Tobias 6, do 5 ao 9. Quem tem uma Bíblia católica, você vai achar esses livros aí, tá certo? Facilmente. Mas olha se não tem as artes mágicas, feitiçarias e métodos de exorcismo. Então disse o anjo, tira as entranhas a esse peixe e guarda, porque estas coisas te serão úteis. Feito isso, assou Tobias parte de sua carne, levaram-na consigo para o caminho, salgaram o resto para que lhe bastassem até chegasse a Ragés, cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo e disse, irmão Azarias, suplico-lhe que me digas de que remédio servirão estas partes do peixe, e tu me mandaste guardar. E o anjo respondendo disse, se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre brasas acesas, olha a feitiçaria macumba aqui, o seu fumo afugentará toda a casta de demônio. E aí, o anjo falou a verdade? Mentiu, né? Então, esses são os livros que os romanos usam, os romanistas, né? Tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles, ou seja, subiu a fumacinha do fígado do peixe, se fosse fácil assim, hein? E o nome de Jesus, né? E o fel é bom para untar os olhos que têm
algumas névoas, ou seja, aquelas pessoas com aquele negocinho branco nos olhos, iria tirar as névoas, né? Aquelas pessoas que enxergam assim, que não é bem glaucoma, é outra coisa, catarata. Então, ia tirar a catarata e sararão. Então, está em Tobias. Esmolas também como método de salvação. Isso é bem romano, certo? Isso é bem romano. Então, vamos lá. Jean, meu colega de infância, glória a Deus. É boa a oração acompanhada de jejum. Até aí, tudo bem. Mas ele diz, dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque as esmola livra da morte, que é a vida eterna, e é a que apaga os pecados. Não bate, certo, com os livros inspirados por Deus, que são os 66 da Bíblia. Então, Tobias 12, 8 e 9 fala isso, e fez entrar essa misericórdia e a vida eterna. Então, ele está dizendo aqui que esmola apaga pecado. Então, não apaga, tá certo? Sabedoria como método de salvação. Se fosse assim, bastava a gente orar, pedir a sabedoria, se realmente fosse. Deus teria dado a direção e Jesus não precisaria ter morrido, certo? Então, assim, está lá em Sabedoria 8:19, volta a dizer, esses livros só estão na Bíblia Romana, tá bom? Assim se tornaram diretas as veredas dos que estão na terra, os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Olha o que ele diz aqui abertamente, certo? Oração pelos mortos. Acredite se quiser, mas tem. Apócrifos, viu? 2 Macabeus 12:43 até o 46 diz. E tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidas em sacrifício pelos pecados dos mortos, pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente a ressurreição, porque se ele não esperasse que os que tinham sido mortos haviam um dia de ressuscitar, teria por outra coisa supérflua a vã orar pelos defuntos. E porque ele considerava que os que tinham falecido na piedade estava reservada uma grandíssima misericórdia, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Então, em Hebreus 9, 27, se eu não me engano, ele diz assim, está determinado o homem morrer uma única vez, depois disso segue-se a juízo. Então, não precisa orar mais por morto, né? Então, 2 Macabeus 12, do 43 ao 46. Intercessão pelos mortos. Agora vocês entendem pelos romanos por que eles fazem isso, né? Mas isso daqui são livros apócrifos, não tem inspiração genuína, certo? Não tem inspiração nenhuma. Eles são uma sabedoria oculta, base de informação que você pode usar tranquilamente, tá certo? Mas questão de prática da sua vida, não. Tá bom? Intercessão dos mortos. Senhor, tá lá em Baruque 3:4, né? Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel. Vendo aí, ó? Dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam a voz do Senhor, Deus, seu Deus, e por isso foram levados a desgraças. Baruque 3:4. Então, purgatório. E agora? Quem nunca ouviu essa palavrinha, né? Minha mãe, quando era pequena, ela dizia o seguinte, nem ela sabia explicar, tá certo? Então, ela não teve culpa, não. Mas nem ela sabia explicar. Ela dizia assim, que os tinham um pecado mais leve, né? Tinha um pecado mais leve, isso era bem lá atrás. Quando tinha pecado mais leve, ia para o purgatório, purgava os pecados e saía para o céu. Então, era um lugar intermediário entre o céu e o inferno. E quem tinha os pecados mais graves, ia diretamente para o inferno. Pergunta, o que é pecado mais grave e o que é pecado menos grave? Pecado é pecado. A Bíblia declara que
Uns chegarão para Jesus e vão dizer, mas eu profetizei o seu nome, mas eu dei comida, eu dei esmola, eu dei isso. Ele diz, afastai de mim, vós que praticais o pecado. Então, a questão disso daí é a prática do pecado. Então, a pessoa que pratica o pecado, que está na prática do pecado, que está em pecado, não sobe para o céu. Tá certo? Morrer vai diretamente para o inferno. Isso é o que a Bíblia fala. Mas o purgatório diz aqui, Sabedoria 3, do 1 ao 4, diz, as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio. Mas eles estão em paz, no céu, no caso. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Então, ele está falando de crença no purgatório, que a Igreja Católica tem nos seus Vaticanos, né? Seus documentos do Vaticano, ele tem vários, denomina até assim, o que foi o que Lutero combatia. Uma das doutrinas era essa, que utilitar do dinheiro batendo com força, a força que desce no fundo da caixinha, era uma alma que saía, uma só, que saía do purgatório. Pergunta, Jesus fez essa pergunta, qual é o preço de uma alma? Lá no Antigo Testamento diz, alma por alma, vida por vida. Né? Então, pré-existência das almas. Eu era um menino vigoroso, está lá em Sabedorias, capítulo 8, versículo 19 e 20. Dotado de uma alma excelente, ou antes, como era bom, eu vim a um corpo intacto. Então, ele está falando de uma pré-existência das almas, e isso não bate com os livros inspirados por Deus, tá bom? 12 mitos e lendas. Mulher que jejuava todos os dias de sua vida. E aí, mulheres, é possível? Judite, capítulo 8, versículo do 5 ao 6. Ou seja, eles deixam uma coisa muito bela, sabe? Muito exagerada. É ficção pura mesmo. E no andar, sugerir. De sua casa tinha feito para si um quarto retirado, no qual se conservava recolhida com as suas criadas e trazendo um cilício sobre os seus rins, jejumava todos os dias de sua vida, exceto nos sábados e nas neomênias das festas da sua casa de Israel. Então, porque tinha que ter o descanso do sábado, era proibido nos sábados até jejuar. Então, é uma coisa fora de série, né? Dragões existem de verdade, Daniel matou um deles. Olha só que mentira, irmão. Olha só que mentira. Pastora Gorete, seja bem-vinda. Elidiane Kelly, seja bem-vinda. Aí, olha só. Havia um dragão enorme, adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel, você não vai me dizer que ele é de bronze, está vivo. Olha aí, está vivo, come e bebe. Você não pode negar que é um Deus vivo, então adore-o também. Daniel respondeu, só adoro ao Senhor, o meu Deus, porque ele é o Deus vivo. Se vossa majestade permitir, eu mato este dragão sem espada e sem porrete. Olha que coragem. O rei disse, a licença está concedida. Aí olha só em negrito. Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo junto, fez com aquilo uns bolos, jogou na boca do dragão. Ele engoliu aquilo e se arrebentou. Jesus. Então Daniel disse, vejam que vocês adoravam. Quando os babilônios ouviram falar disso, ficaram muito indignados e revoltados contra o rei
e diziam: o rei virou judeu. Por que não cristão? Mas, né? Porque na época, né, era judeu e tal. Quebrou Bel. Bel é o dragão, né? Matou o dragão e assassinou os sacerdotes. Bel é a sigla para bacharel e para no modo secular, vocês não deixem de usar não, porque é a sigla para bacharel, mas Bel na Bíblia é um ídolo, tá bom? Daniel 14, do 23 ao 28, você sabe que o Daniel inspirado, bem inspirado, é os 12 capítulos de Daniel, tá bom? 14 aqui, 13, 14 já não é inspirado, são os adicionais. Como eu disse, depois do descobrimento do Brasil é que entrou debaixo de briga, né? Os bispos lá, da igreja romana, estavam pegando nas barbas e debaixo de pancada de porrete, né? Então, nesse ambiente espiritual, entre aspas, foi aprovado esses livros aqui que vocês estão vendo, que é uma piada, né? Daniel lançado de novo na cova dos leões. Né? Mas tudo bem, vamos ver o que ele diz. Daniel 14, do 40 ao 42, diz assim: no 7º dia, o rei foi chorar a morte de Daniel. Chegou à beira da cova e lá estava Daniel sentado tranquilamente. Então o rei exclamou em alta voz: tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, além de ti não existe outro Deus. O rei mandou retirar Daniel da cova e jogou. Aí aqueles que pretendiam matá-lo foram devorados no instante na presença do rei. Né? Então você veja que é jogado de novo, né? 3 absurdos, né? Os anjos que mentem. Daqui são mitologia, né? Que a gente viu 2 lendas, né? Mitos. 3 absurdos. Anjos que mentem. Impossível. Anjo não mente. Certo? Pelo contrário, o anjo é tão correto, que você pode ver em Gabriel, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, você pode ver que ele mandou Zacarias ficar mudo e ficou. Por quê? Porque ele duvidou. Foi só isso daí, certo? Imagine mentira. Está lá em Tobias 5, do 15 ao 19, certo? Se eu não me engano, o anjo lá é tido por arcanjo Rafael, e mentiu aqui, certo? Se bem que nas Bíblias de livros inspirados, pela tradição cristã, o anjo da morte é o anjo Rafael, mas ele não aparece nomeado na Bíblia, na nossa evangélica. Não aparece nomeado. Mas aqui ele aparece mentindo, né? E o anjo disse: eu conduzirei e te reconduzirei. Tobias respondeu: peço que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo Rafael, né? Rafael disse: procura saber a família do mercenário ou mesmo mercenário que vá ao teu filho. Mas para que não te ponhas em cuidados, eu sou Azarias. Olha o anjo Rafael dizendo que é Azarias, mentiu. Filho do grande Ananias. Mentiu. E Tobias respondeu: tu és de uma ilustre família, mas peço que não te ofendas, porque eu desejo conhecer a tua geração. Está em Tobias 5, do 15 ao 19. Então, ele mentiu, né? Então, aqui vamos ver Abacuque é teletransportado, menino, para a Babilônia, agarrado pelos cabelos. Misericórdia. Né? Então, o Azarias, lá do livro de Daniel, ele foi agarrado pelos cabelos e foi teletransportado. Menino. Então, o anjo do Senhor disse a Abacuque: esse almoço que você tem aí, leve para Daniel, lá na Babilônia, na cova dos leões. Abacuque disse: meu Senhor, eu nunca vi a Babilônia, nem conheço essa cova. O anjo do Senhor pegou pelo alto da cabeça, carregou-o pelos cabelos e, com a rapidez do vento, colocou à beira da cova. Menino, que teletransporte, né? Não podemos amparar o pecador. Como assim? Se a gente deve pregar para o pecador. O Deus, claro que Deus não ama o pecador praticante, porque ele está na prática de uma coisa que Deus detesta.
Mas Deus, por isso mesmo, vai lá e tenta libertar, conversando e dando a graça preveniente, porque toda a salvação parte de Deus. Não tem negociação. Toda a salvação parte de Deus. Ninguém se salva por si só. Não é religião que salva. Não é nada disso daí. Mesmo porque Jesus vive e não é religião. Ele faz parte central da religião chamada cristianismo, certo? E se você for ver, é a única que tem um Salvador. Até hoje, ninguém inventou isso, porque mesmo que venham dizer que tem um Salvador, é um Salvador com letra minúscula e não salva de pecado, certo? Então, a salvação, Jesus é o Salvador, porque ele salvou de pecados. Sansão era Salvador, era tipo Salvador. Não sei se vocês veem que Sansão salvou o povo de Israel. Então, ele era um Salvador, mas não salvou de pecado. Né? Pelo contrário, ele pecou em muito. Então, não podemos amparar o pecador. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, olha, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Não dê auxílio nenhum. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 4 e 5. Devemos impedir que dê pão ao ímpio. Que é isso? Né? Quem tiver fome, dá-lhe de comer. Quem tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. A Bíblia manda a gente dar, sim. Certo? Inclusive, amar os inimigos. Amor de atitude. Não é de sentimento. Para você sentir por um inimigo isso, ali é o ágape, é o amor de atitude. Então, se manda amar, como é que eu vou rejeitar isso aqui? Então, veja que não bateu nada com a Escritura, né? Então, veja, devemos impedir que dê pão ao ímpio, faze o bem ao homem humilde e nada deis ao ímpio. Não dê nada ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, com pão. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios, né? Então, aquela crença de que Deus ama o pecador é um jargão romano, certo? Mas aí eles mesmos têm livros que dizem que não é para dar nenhum pão ao ímpio, né? Tanto cruel aos escravos, né? Trato cruel aos escravos. Está lá em Eclesiástico 33, 25 ao 30, que diz: para o jumento o feno e para a vara a carga, para o escravo o pão, o castigo e o trabalho. Está vendo aí? Então, eu não vou ler o resto para a gente adiantar aqui. Devemos golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Que é isso? Eclesiastes 42, 5. Eu vou ler só a parte que fala, né? De golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Ele diz aqui: não te envergonhes de não fazer diferença na venda de um dos mercadores, de corrigir frequentemente teus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Incentivo ao ódio aos estrangeiros e aos samaritanos, que são xingados de idiotas, certo? Inclusive, uma igreja muito famosa, de 1918, um dos líderes dele, chegou e disse que quem não era da mesma convenção que ele, era samaritano. Isso é um pecado sério na língua dele. Então, até o tolo passa por sábio, né? Até o tolo passa por sábio quando não diz nada, certo? Então, é melhor, na dúvida, ficar calado. Quer dizer que as que estão abertas aí, nenhuma presta? Há duas nações que eu detesto. Isso está lá em Eclesiastes 50, 25 e 26. Ele está incentivando o ódio aqui, tá certo? Há duas nações que eu detesto, uma terceira que sequer é nação. Os habitantes da montanha de Seir, os filisteus e o povo idiota que habita em Siquém. Tá vendo aí? Preconceito contra as mulheres. Tá vendo aí? Romanos, viu? Tem 25, Eclesiásticos 25, 17 ao 33.
Eu vou ler aqui. A tristeza do coração é uma chaga universal. Universal é católica, certo? A palavra católica significa universal. Por isso que eu não uso católico. Eu uso romano, porque eles são igreja romana. E a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga não, porém a chaga do coração. Toda malícia não, porém a malícia da mulher. Tá vendo aí? Toda vingança não, porém a que nos causam nossos adversários. Toda vingança não, porém a de nossos inimigos. Não há veneno pior que o das serpentes. Não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as refeições, obscurece o olhar como de um urso e dá-lhe uma tez com a aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se o seu marido e ouvindo suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher. Tá vendo aí? Que a sorte dos pecadores caia sobre ela, ou seja, maldições, né? Com uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim a mulher tagarela com um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobice uma mulher pela sua beleza, grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Olha só. Se a mulher tiver um manto, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste, chaga de coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Mas mãos languidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, ela foi enganada, e o homem comeu porque quis. E é por causa dela que todos morremos. Não. Os dois pecaram. Então aqui não bate com a história do Gênesis. Entendeu? É muito cruel com a visão das mulheres, né? Então vocês vão amar se eu falar só sobre mulher. Não vejo que a defesa ali de Jezabel, né? Que eu mostrava quem era realmente e defendendo as irmãs. Está um dos vídeos que está saindo melhor. E eu vou voltar a falar sobre assuntos referentes a vocês, viu? Porque vocês às vezes são muito injustiçadas. O próprio autor reconhece que seu livro é medíocre, certo? Segundo Macabeus, capítulo 15, versículo 37 e 38. Veja se Paulo, se Pedro, se Mateus, algum deles falaram, ou Jeremias falaram isso daqui. Por isso aqui ponho a minha narrativa. Se o fiz bem, como assim se o fiz bem? Né? De maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se fracamente, de maneira fraca, e de modo medíocre, é o que consegui fazer. Ele está dizendo que, né, tendo em vista tudo isso, muito mais, vemos que não é sem razão que devemos zelar pela manutenção do legítimo e verdadeiro cânon bíblico com 66 livros, pois esses outros 7 livros adicionados estão repletos de heresias, lendas, mitos, absurdos e aberrações que algumas vezes chegam a beirar o ridículo e foram adicionados depois do descobrimento do Brasil. Então, são mais de 200 apócrifos, tá certo? Mas eu estou falando aqui nesse, para ser bem sucinto, nos da Igreja Romana. Foram adicionados e não é... O nosso canon vem de Esdras, certo? Lá na Igreja cristã. Os apóstolos, pais da igreja, eles aprovaram, discípulos dos apóstolos, eram os pais da igreja, foram discípulos dos apóstolos, tinha apóstolos vivos ainda na época que o nosso canon foi aprovado, do Novo Testamento, porque o Antigo já tinha sido aprovado, tá certo? Só que, a bem da verdade, porque a Igreja Católica diz que ela é a detentora e tal,
os romanos, porque ela tinha realmente, estava detendo os escritos para ela dos escritos da Bíblia. Estava detendo para ela, de uma maneira egoísta. Aí Deus é tão bom que usou a arqueologia e acharam outros escritos semelhantes ao dela. Aí ela começou a querer liberar para dizer que é boazinha, mas não existe nada disso, certo? É imposição. Aí, se voltaria, sabe aqui, a matar, a ferrar, a botar ferro, botar no óleo, que se chamava Santa Inquisição, certo? Então, amados, a gente deve isso aos romanos, tá bom? Ninguém concordava. Hoje estão querendo passar por bonzinho, é não, tá certo? Então, seja fiel a Deus, Jesus está voltando, leia os 66 livros da Bíblia, e aqui eu encerro esse tópico, certo, dos livros apócrifos. Vamos zelar pelos 66 livros, que eles são essenciais. Porém, vocês podem ler, porque vocês vão ler, vão entender que eles vão entrar em contradição sempre com o que já está escrito aqui, tá bom? Doutrinário para você seguir como qualidade de vida espiritual, somente sola a Escritura, somente a Bíblia, tá certo? Então, a paz do Senhor, amados, e esse vídeo vai estar lá no YouTube para vocês compartilharem à vontade, visualizarem à vontade, amém? A paz do Senhor.